Enquanto a população moçambicana compartilha com humor amargo imagens de tratores adaptados a circular com passageiros nas zonas rurais do país, o presidente de transição de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, observa o fenômeno com profunda inquietação. Conhecido por seu discurso direto e por defender uma África soberana, Traoré não vê essas soluções com simpatia, nem tampouco como sinal de progresso. O povo moçambicano merece respeito, investimento e desenvolvimento real, não tratores para fingir progresso, teria dito em círculos fechados com assessores. A indignação de Traoré é compreensível. Em Moçambique, as autoridades anunciaram recentemente a entrega de 100 tratores com atrelados adaptados para transportar passageiros em zonas com estradas degradadas. O projeto, liderado pelo Fundo de Desenvolvimento dos Transportes e Comunicações, FTC, visa mitigar as dificuldades de mobilidade nas áreas rurais. Segundo o presidente do Conselho de Administração do FTC, Paulo Ricardo, os tratores foram adaptados com condições para o transporte, incluindo assentos acolchoados, barreiras de proteção e cabinas que protegem do calor e da chuva. Os 2 primeiros tratores já foram entregues na província de Cabo Delgado. Contudo, para líderes como Traoré, que tem defendido a reconstrução da dignidade africana com base na autonomia e valorização da população, a iniciativa soa mais como improviso institucional do que como política pública estruturada. Quando os governos africanos tratam a mobilidade como favor e não como direito, estão perpetuando a lógica colonial de gestão da pobreza, declarou em uma palestra recente, embora sem mencionar Moçambique diretamente. A questão vai além do veículo utilizado, é simbólica. Traoré, que assumiu o poder em Burkina Faso com apenas 34 anos e se tornou símbolo do novo pan-africanismo, tem constantemente defendido que as infraestruturas públicas, especialmente saúde, educação e transporte, devem ser vistas como alicerces da soberania. Para ele, a presença de tratores transportando pessoas não é sinal de criatividade ou adaptação à realidade, mas evidência de como a dignidade do povo é frequentemente deixada em segundo plano. É possível criar soluções locais sem transformar as populações em caricaturas de sua própria miséria, afirmou. Enquanto isso, o governo moçambicano também trabalha para adquirir 390 autocarros, com o objetivo de reforçar o transporte urbano e rural em várias regiões do país. Segundo o concurso público divulgado em março pela agência Lusa, o plano contempla 5 lotes, incluindo 100 autocarros de grande porte movidos a gás natural para Maputo e 50 de médio porte para a mesma área, além de 100 autocarros a diesel para províncias, 100 veículos típicos para zonas rurais e 40 autocarros para transporte de funcionários públicos. Apesar de parecer um avanço, críticos apontam que o plano de aquisição ainda depende de licitações, financiamento externo e processos que, historicamente, em Moçambique, se arrastam por anos e são permeados por irregularidades. Enquanto os concursos caminham lentamente, as populações continuam a depender de tuk-tuks, bicicletas e agora tratores, para chegar à escola, ao hospital ou ao trabalho. A logística virou loteria, o povo não tem garantia de que vai conseguir voltar para casa. Isso não é transporte público, é sobrevivência institucionalizada, analisa um sociólogo moçambicano que prefere não se identificar. É justamente essa realidade que preocupa figuras como Traoré. Ele considera que a dependência de soluções externas, mesmo aquelas financiadas com empréstimos ou parcerias, enfraquece o projeto de desenvolvimento africano. Para ele, um verdadeiro plano nacional de transportes deve nascer das necessidades reais da população e ser sustentado por políticas de longo prazo, com investimentos em indústria local, formação de técnicos e combate efetivo à corrupção. Em Burkina Faso, mesmo enfrentando desafios logísticos semelhantes, o governo de transição tem priorizado alternativas locais com envolvimento direto das comunidades, promovendo cooperativas de transporte, usando veículos montados em solo nacional e redirecionando verbas de luxo político para serviços essenciais. O povo deve ser respeitado, e respeito começa com o direito de ir e vir com segurança e dignidade, defende Traoré. Enquanto isso, em Moçambique, a entrega de tratores continua a alimentar piadas e memes nas redes sociais. Muitos moçambicanos, embora aliviados por uma alternativa de transporte, expressam frustração pela natureza da solução. Nos tratam como carga de lavoura, só falta o chicote, diz em tom irônico um jovem da província de Nampula, onde o modelo de trator já havia sido testado em 2024. Para Traoré e outros líderes africanos conscientes, o problema não é a criatividade, em tempos difíceis,
mas a cristalização do improviso como política de Estado. A verdadeira soberania, dizem eles, não se mede pela quantidade de viaturas adaptadas, mas pela capacidade de garantir dignidade ao povo sem depender de esmolas internacionais ou soluções que causam vergonha ao serem expostas ao mundo. O transporte público deve unir o povo, não humilhá-lo, resume um dos conselheiros políticos próximos a Traoré. No fim, a crítica mais profunda não é ao trator em si, mas ao modelo de Estado que transforma ele em solução definitiva. Para um povo que há décadas sonha com desenvolvimento, justiça e progresso, o riso que hoje ecoa nos vídeos pode ser só a capa de uma dor antiga. E para líderes como Ibrahim Traoré, a resposta não está no improviso, mas na reconstrução da África de baixo para cima, com soberania, consciência e coragem. A reação popular diante da distribuição de tratores como meio de transporte rural em Moçambique não é apenas cínica, ela é reveladora. Os risos e piadas compartilhados em vídeos e memes nas redes sociais, na verdade expõem uma verdade dolorosa. Há uma ruptura entre o que os dirigentes políticos apresentam como soluções e aquilo que a população sente como direito negado. A metáfora do trator carrega mais que passageiros. Ela carrega décadas de frustração com promessas não cumpridas, com políticas que se voltam sempre para o improviso, com governos que tratam a precariedade como paisagem normal. Para Traoré, esse abismo entre governo e povo é talvez o maior problema da África atual. Se você precisa justificar com tantas palavras o porquê de um trator ser uma solução de transporte, é porque já perdeu o argumento da dignidade, teria dito em um temor severo em uma reunião com membros de sua equipe. Em Burkina Faso, o cenário também é difícil. Enfrenta terrorismo, pobreza e isolamento internacional. No entanto, a gestão de Traoré tem seguido outro rumo. Cortou pela metade os salários do alto calão, criou conselhos populares em vilarejos e mobilizou forças locais para participar da reconstrução. No setor dos transportes, priorizou rotas essenciais, promoveu a produção de peças localmente e buscou soluções com cooperativas de mototáxis e minivans, administradas pela própria comunidade. Os veículos podem não ser novos ou luxuosos, mas estão conectados a um esforço coletivo. E mais, são pensados com os que os usam, e não impostos a eles. É o oposto do que muitos veem acontecer em Moçambique, onde as decisões são tomadas de cima para baixo, com discursos recheados de promessas e números, mas sem escuta real das comunidades. O plano moçambicano de adquirir 390 autocarros, anunciado em março de 2025, é em si uma proposta importante, mas, como dizem muitos analistas locais, o histórico do país em relação a concursos públicos e execução de projetos é permeado por atrasos, desvios de verbas e contratos mal fiscalizados. Não é a primeira vez que Moçambique anuncia um reforço da frota nacional. E, mesmo que os autocarros cheguem, permanece a dúvida. Haverá manutenção? Haverá rotas sustentáveis? Os bilhetes serão acessíveis? Ou será apenas mais uma medida pontual que falha em resolver estruturalmente o problema da mobilidade? Traoré insiste que transporte público não é um detalhe técnico, mas um reflexo de uma filosofia de governo. Segundo ele, quando um Estado entrega tratores como resposta à exclusão rural, está, de forma inconsciente, assumindo que esses territórios não merecem planejamento de longo prazo. Não é o trator que é o problema, mas a mentalidade que normaliza o abandono. Hoje é o trator, amanhã será o barco sem motor, depois a carroça. E o povo continua a ser levado como carga, não como cidadão, declarou em uma entrevista a uma emissora do Mali. Para ele, a alternativa passa por recuperar a autoestima do continente, e especialmente de seus campos e vilas esquecidas. As zonas rurais não são o quintal da cidade, são o coração da África. Se ali não há dignidade, o país inteiro sangra. No centro dessa crítica está também o problema da dependência externa. O modelo de transporte moçambicano, como de muitos países africanos, depende de aquisições feitas por meio de empréstimos, com cláusulas rígidas, muitas vezes fornecidas por parceiros estrangeiros, que priorizam lucro ou influência geopolítica. Traoré tem sido claro, a libertação da África não virá enquanto suas cidades forem abastecidas por sucata do Ocidente, e enquanto suas zonas rurais forem tratadas com migalhas e soluções paliativas. Ele defende uma política de industrialização local, não apenas para produzir autocarros, mas para manter e inovar seus sistemas,
gerar empregos, criar uma cadeia nacional de engenharia e transporte. Se o nosso povo não constrói seus próprios caminhos, alguém os construirá por nós, e cobrará com juros altos. Essa filosofia pan-africanista não é nova, mas tem ganhado força entre as juventudes africanas. Em Moçambique, já é possível ver esse eco em estudantes, ativistas e jovens trabalhadores que, mesmo diante das dificuldades, questionam o porquê de o país, com tanto gás natural, carvão, portos estratégicos e uma juventude inteligente, continuar dependendo de doações de veículos e adaptando tratores para transportar crianças, mulheres e idosos. A crítica de Ibrahim Traoré, portanto, não é um ataque externo, é um chamado à reflexão. Um alerta de que a vergonha e o riso que circulam em vídeos de tratores lotados são sintomas de algo mais profundo, a perda do direito ao sonho de uma vida melhor. Ao entregar os tratores em Cabo Delgado, o presidente do FTC destacou que os veículos foram preparados com conforto e que nem todos os distritos necessitarão deste modelo. Essa ressalva, embora pertinente, não apaga o sentimento de abandono que se fortalece quando a população entende que está recebendo algo que parece mais improvisação do que planejamento. Por que não houve investimento contínuo em estradas? Por que os contratos de manutenção da frota antiga foram negligenciados? Por que esperar a crise atingir o ponto do ridículo antes de agir? São perguntas que ecoam nas ruas, nas rádios comunitárias e nas redes sociais. Enquanto isso, o governo moçambicano defende o plano de autocarros como uma política estruturante que irá gradualmente resolver o problema da mobilidade, sobretudo nas zonas metropolitanas e nas capitais provinciais. Mas, para muitos, o tempo da espera já passou e, como alertam analistas regionais, a confiança pública é como um autocarro. Se não chega na hora, o passageiro pega outro rumo. No fim das contas, a crítica de Ibrahim Traoré pode ser lida como um espelho que obriga os governos africanos, não apenas Moçambique, a se usarem com honestidade, a se perguntarem se estão realmente caminhando rumo à soberania, ou apenas adaptando o abandono com soluções que só parecem inovadoras porque a dignidade se tornou escassa. Para Traoré, a mobilidade é mais que transporte, é símbolo de liberdade. E liberdade, ele diz, não se carrega em atrelado de trator.